vai ter o sistema de votação eletrônica. Não vai precisar ir em outro aplicativo, ou não tá no papelzinho, ou via WhatsApp, não. Lá, todo recebente vai ter a assembleia virtual e vai ter também, no mesmo momento, a votação eletrônica. Que coisa bacana. Então, convido você a conhecer um pouquinho mais do Residência Web, que vem aí para agregar bastante para o mundo condominial. Falou, galera, um abraço. Não se esqueça, Instagram, Residência Web, veio para te ajudar, amigão síndico. Valeu, um abraço e tenha, ótima noite. Primeiro lugar absoluta. TVN. Começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular, ó. Já manda o WhatsApp pro seu síndico, manda o WhatsApp pro pessoal do Conselho Fiscal, manda o WhatsApp pro seu condômino e vem conosco que você vai aprender muita coisa bacana para melhorar a sua gestão. E o seguinte, tá com calor, eu vou tirar o terno porque hoje o bicho vai pegar fogo aqui em Inteligência Condominial. Já quero mandar um abraço aí pra galera do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, pra você que tá no YouTube, ó. Já dá seu like, se inscreve aí, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, porque hoje você vai aprender muita coisa bacana. Vem comigo aqui, porque aqui é a revolução dos condomínios, a Inteligência Condominial, é TVN Brasil. E essa noite estou recebendo essas feras do condomínio aqui. Estou recebendo minha amiga Fernanda, ela que é consultora condominial. Boa noite, Fernanda, como é que tá a senhorita? Olá, Thiago, boa noite. Estou muito bem, graças a Deus. E é sempre um enorme prazer estar aqui dividindo essa bancada maravilhosa com vocês, né? Ah, muito bacana! E hoje também estou recebendo ele, uma fera do mundo condominial, que tem mais de 30 anos de experiência no mundo condominial, meu amigo Francisco, da Residência Web. Boa noite, Francisco, tudo bem? Boa noite, Fernando, boa noite, Thiago, boa noite, Fernanda, boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo YouTube, todos os meios de comunicação da TVN. Uma grande satisfação estar presente aqui, como o Thiago bem disse, promete muito o programa de hoje, participe, mande seus comentários, convide as pessoas para nos acompanhar e seja bem-vindo. E é isso aí, é você, esse programa é para você, amigão síndico, para você, conselho fiscal, e para você, condômino, você que faz a mudança acontecer. Então, ó, já manda direto pro seu síndico, manda direto pro seu conselho fiscal e manda direto pro seu condômino, hein? Vem conosco participar, que é a TVN Brasil, a Revolução dos Condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. E hoje tô recebendo a minha amiga direto de Salvador, ela que é uma referência do mundo condominial, a minha amiga Michele, que tá aqui no telefone. Ô Michele! Alô, Michele? Qual o insight hoje, Michele? Olá para você que é síndico, gestor de condomínios. Aqui é Michele Lordelo, do Grupo Lordelo, trazendo recomendações da Auditoria Contábil Condominial para você. O governo recentemente editou 2 medidas provisórias que possibilitam que o condomínio possa reduzir custos com a folha de pagamento. Se você já tem um serviço de auditoria preventiva mensal, com toda certeza já recebeu essas recomendações, que serão executadas pela contabilidade e pela administradora do condomínio. Você deve fazer, junto a esses especialistas, um plano de contingência, avaliando quais são os colaboradores do condomínio que podem ter, por exemplo, atividade suspensa, e esse contrato temporariamente fica inativo e o colaborador recebe o salário pago diretamente pelo governo federal. Geralmente, isto é feito com os colaboradores da área administrativa do condomínio. Já para os colaboradores da área operacional, que são aqueles que estão na linha de frente, como os auxiliares de serviços gerais e os trabalhadores de portaria, é possível reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário desse colaborador, ele também terá essa redução, porém, esse complemento ele é pago pelo governo federal. Ou seja, o colaborador vai receber o mesmo salário, só que o condomínio vai ter um desembolso menor. Essas 2 estratégias de redução de custos, elas são benéficas para a edificação. Então, se você está nos acompanhando, não deixe de aproveitar os benefícios dessas medidas provisórias.
O ano passado, o governo também fez essa edição de medida provisória e, infelizmente, muitos condomínios acabaram não aderindo. Então, acompanhe isso junto à sua contabilidade administradora e auditoria preventiva e se beneficie da redução de custos da folha de pagamento. Até a próxima, um forte abraço. Beijo no coração da amiga Michele Lordeiro, muito bacana, mandar aproveitar, um abraço pessoal do Cadê o Síndico, que é um programa que acontece aí no Salvador todos os sábados às 13 horas. Ô Francisco, você que é contador, observe que existe uma oportunidade para os condomínios talvez reduzir um pouco o custo operacional e talvez ajudar o condomínio a respirar um pouco nesse momento de pandemia e questão de inadimplência que vem subindo, não é verdade, Francisco? Exatamente, Thiago. Essas considerações são muito importantes e a gente precisa estar atento que muitas vezes a gente acha que determinada legislação só se aplica à empresa. Via de regra, nas próprias propagandas do governo, a gente fala muito de exoneração de folha de pagamento, redução dos encargos, e muito isso é direcionado para micro, para pequena empresa, mas o condomínio também pode usufruir dessa prerrogativa. Uma coisa que é bem importante, acho que a Michele falou tudo, busca a orientação também do seu contador, que ele pode te ajudar nesse processo aí, com tranquilidade. E é importante você observar duas coisas. A primeira delas é que você não prejudica a remuneração do seu colaborador, porque a parte que o condomínio deixa de pagar, o governo complementa, obviamente que existe um teto, e aí varia de acordo com cada caso, mas você preserva o emprego daquele trabalhador. E outro aspecto importante é que quando você faz isso, aderindo a esse pacote do governo, você tem que manter aquele emprego durante um determinado tempo. Isso é importante por quê? Porque caso você resolva rescindir depois com aquele empregado que está recebendo aquele benefício, você pode ser obrigado a devolver para o governo ou até mesmo repor a parte daquele benefício que o governo teve. Então, assim, recomendação muito simples, procure seu contador, procure a administradora que trabalha para você no condomínio, se informe e aproveite essa oportunidade que ela é muito boa e, de fato, tem ajudado muito a manter o emprego das pessoas, manter a saúde financeira das famílias, reduzir um pouco os gastos do condomínio. Então, é uma grande dica, muito boa, Thiago. Ah, bacana, nosso amigo Francisco da Residência Web. Fernanda, você enxerga isso como uma oportunidade para os síndicos? Tiago, sim, claro, é uma oportunidade a partir do momento que você tem uma concessão do governo, a partir do momento que o governo te dá liberdade para fazer algumas coisas, sim, eu enxergo como oportunidade. Só que tem que ser analisado cada caso, a necessidade do seu condomínio, não é simplesmente porque o decreto está aí, que vai caber diretamente ao seu condomínio. Então, assim, estudar bem o que compensa para o seu condomínio, A fim de reduzir custos, sim, eu enxergo como uma oportunidade. E uma das coisas que a gente vai estudando, a questão do decreto, ele vem para... não é bem regulamentar, mas direcionar o teletrabalho, porque se você pensa num condomínio onde tem parte administrativa, funcionários de parte administrativa, você pode sim estar remanejando eles para o teletrabalho. E para o teletrabalho, você acaba reduzindo o custo, porque você não vai precisar ali com vale transporte, ter gastos. Então, assim, eu enxergo assim uma oportunidade. E hoje, especialmente, eu estava dando uma lida no decreto, porque o decreto ele está aí, Embora tenha saído ano passado, foi publicado agora dia 27 de abril, então ele vem trazendo várias questões com relação à antecipação de férias, com relação à permissão de férias coletivas. Então, assim, é realmente uma oportunidade para o síndico, desde que o síndico esteja bem assessorado, Tiago? Síndico, nós somos gestores, estamos aqui para gerar qualidade de vida e também uma estabilidade financeira para o condomínio. O que é importante, Ambos falam coisas interessantes aqui. Primeira coisa, se for para aderir ao decreto, você tem que entender que você tem uma contrapartida. Você tem que manter aquele funcionário por X meses. O Francisco falou, é importante, porque não é só vou lá, vou fazer, não. Você tem que ter um compromisso de manter esse funcionário. Outra coisa muito importante, isso eu vejo todo santo dia, O povo quer reduzir custo, só que muitas vezes reduzir custo é baixa de qualidade. Você perde em qualidade. O bacana é que eu estava conversando com a Fernanda hoje à tarde sobre esse tema e discutindo isso. É uma oportunidade ou não é uma oportunidade? Vale a pena ou não vale a pena? Então, assim, você tem que analisar muito bem como é que você vai fazer isso. Se a função dá para reduzir, se dá para você escalonar com outros funcionários, questão de horário, questão de tempo, o que se pode ser feito em casa, agora falou da questão do administrativo. Então, assim, tem que se pensar muito bem, porque é o seguinte,
eu vou reduzir o custo, beleza, bacana, mas como é que vai ficar a qualidade do condomínio na questão de prestação de serviço? Nós síndicos temos que começar a entender o seguinte, muitas vezes, ou quase todas as vezes, o barato sai mais caro. E outra coisa, quem vai pagar o pato é a gente se a qualidade baixar. Então a gente tem que começar a vender a ideia do quê? Do preço justo. Nem mais nem menos, mas é o justo. A empresa tem que prestar o serviço e tem que ganhar. E o condomínio tem que entender o seguinte também. A Fernanda citou uma coisa interessante e que ela falou o quê? Mas se tem 2 funcionários, eu tiro um, fica só um, né? Pô, se 2 faziam o trabalho e não vai fazer, você vai explorar essa pessoa. Não é verdade? Ela vai dar conta de fazer o serviço que ela vai fazer? Ela vai ter o padrão de qualidade, vocês vão ter um padrão de qualidade no seu condomínio. Então, assim, é algo para sentar com a administradora, sentar com os funcionários e entender o que dá para fazer. Eu acho que sim, tem muito, pode reduzir, às vezes, a carga horária. Você tem 2 funcionários para botar um para trabalhar de um período até outro período do outro, você consegue ter uma redução de custo. Na caixa de portaria já não tem como fazer isso, né? Que é portaria 24 horas, mas no administrativo dá para você fazer. Então, assim, pense, eu acredito que é uma oportunidade nesse momento de nós síndicos estabilizar um pouco a questão econômica dos condomínios, que na análise de preço está subindo, uma forma de manter essa tranquilidade e manter a vida ali do condomínio vivendo com qualidade, tudo tranquilo, você poder pagar suas contas em dias. Isso é importante, mas lembre sempre o seguinte, se você aderir, você tem que manter aquele funcionário no período. E outra coisa muito importante, a pergunta tem que se fazer, vai afetar a qualidade da prestação de serviço do condomínio? Se for, não vale a pena. Porque fala, Fernanda, fica à vontade. Tiago, e não só a questão da qualidade, né? Tem também no decreto a permissão de você emitir a declaração do recolhimento do FGTS e você pagar isso posteriormente. Em condomínios que eu atendo, eles não quiseram aderir. Por quê? Porque é jogar uma dívida para frente, né? Porque você pode pagar os seus funcionários, mas você não tem aquela obrigatoriedade de pagar em dia o recolhimento do FGTS. Então, todos os nossos clientes estão pagando em dias, preferiram não jogar uma dívida para frente, porque, por enquanto, esses condomínios que eu tenho atendido, a inadimplência não tem aumentado tanto, né? Então, assim, tá dando para suprir. Uma coisa importante, vocês têm que verificar o quanto isso vai impactar na taxa de condomínio, porque se, de repente, é um valor que não vai impactar tanto, né, na redução da taxa de condomínio, ou permitir que não seja reajustada, então por isso que eu aconselho, analise seu condomínio, verifique a necessidade real, esteja bem assessorado de bons profissionais, né, para depois, mais tarde, a conta não chegar. E outra, esse decreto ele vem trazendo a estabilidade do funcionário por determinado período. Então, assim, será que vale a pena? Por isso que tem que sentar com alguém que vai realmente aconselhar e ver a necessidade real do seu condomínio. É isso aí, Inteligência Condominial TVN Brasil. Agora eu quero ouvir o meu amigo Francisco, que fazer um adendo. Agora eu tô ficando igual advogado. Vamos ver o adendo do meu amigo Francisco. Tiago, quero pegar um gancho na sua fala, que eu acho que é bem pertinente, e você falou muito bem da questão da qualidade do serviço, né? Então, independentemente da redução da quantidade de mão de obra ou não, você pode usar as ferramentas tecnológicas para gerenciar melhor sua mão de obra, sobretudo a mão de obra administrativa. Então, por exemplo, no Residência Web, a gente tem lá uma funcionalidade que você consegue cadastrar todas as atividades daquele colaborador, definir, inclusive, prazo para ele executar, atividades que são rotineiras e podem ser repetidas gradativamente, atividades que são realizadas eventualmente. Com isso, você consegue, inclusive, mensurar como é que está o comportamento, o rendimento daquele trabalhador. Isso é importante porque, se você já usa isso no nosso sistema, e você vai ter uma redução da sua força de trabalho provisoriamente, vai reduzir o horário, vai fazer qualquer medida que reduza aquela mão de obra, você pode, obviamente, também gerenciar isso também usando a ferramenta. E uma coisa também que é importante é que, muitas vezes, a gente fica de fora de algumas coisas que acontecem no mundo, como eu disse, porque a gente pensa muito, às vezes, enquanto empresa. Independentemente dessa legislação que o governo trouxe no ano passado e está repetindo agora com algumas mudanças, o condomínio, sobretudo aqueles condomínios maiores, eles podem procurar o sindicato patronal, o sindicato laboral e propor o que a gente chama de acordo coletivo de trabalho. Muitas vezes ele pode fazer uma negociação específica para aquele condomínio, sobretudo os condomínios que têm muitos empregados, e tentar uma negociação diferenciada, independentemente do que o governo está oferecendo. Então, Fernanda disse muito bem, Tiago também,
avalie. Então, conte com o apoio do seu profissional de contabilidade, da administração do condomínio e faça uma análise de cenário. Se você não está precisando desse apoio, ótimo, que bom, legal, que continue assim o seu condomínio. Mas se você está precisando, é uma alternativa que você pode usufruir. Tá? Então, é bom você ter a possibilidade de escolher e escolher corretamente. Né? Então, fica a dica. Ah, bacana, nosso amigo Francisco, que é uma referência no condomínio há mais de 30 anos. Ó. Então, fica aí. Analise bacana, se é uma oportunidade, quais as vantagens e desvantagens. Mas sempre fica aí um insight para você sentir melhor a gestão financeira do seu condomínio. Mas agora eu vou falar com ele. Ele que é o galã do condomínio. Ele é o galã do Inteligência Condominial. Infelizmente está podendo vir. Mas logo estará aqui conosco, conversando, debatendo, meu amigo Guilherme da Build Engenharia. Solta aí, Celso, o insight do meu amigo Guilherme. Fala, pessoal do programa Inteligência Condominial. Fala aí, Tiagão. Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Gonzaga, eu sou engenheiro civil da empresa Build Engenharia e hoje eu vim falar para vocês um pouco aí sobre os preços relacionados à manutenção predial, né? E eu tenho certeza que você síndico, você gestor condominial vai ficar um pouco surpreso aí com os valores que eu vou dar para vocês. Então, já vou começar com uma pergunta que é o seguinte: vocês sabem quantos reais, qual o valor que você deve investir por ano aí no seu condomínio, na sua edificação? Pois é, eu tenho certeza que vocês aí não estão sabendo qual é esse valor, mas a gente estima que seria necessário investir cerca de 2% do valor da construção do seu prédio. Ou seja, se o prédio foi construído aí por volta de uns 10 milhões de reais, que não é um valor muito fora da curva para os padrões aqui de Brasília, né? Você terá que investir por ano cerca de 200 mil reais para manter aí a manutenção predial do seu condomínio, da sua edificação. Então, é um valor que você vai ficar assim meio chocado, né? Achando que é um valor alto, mas é isso que a gente estima que o condomínio deve investir para manter a qualidade, manter principalmente a vida útil e durabilidade aí da sua edificação. Dentre isso, um dos serviços que a gente fala para o pessoal aí do mundo condominial para fazer, né, seria o laudo de inspeção predial. E muitas das vezes, quando a gente chega com a proposta desse laudo, o síndico ou o gestor, né, quem é que seja ali, ele acha que é um valor muito grande para ser investido no seu condomínio. E o laudo, deixando claro para vocês, que não é um serviço que a gente faz anualmente, depende muito da edificação. Edificações aí com mais de 20 anos, sim, a gente recomenda que faça anualmente. Mas as mais novas, até os 15 anos aí de entrega, né, a gente recomenda fazer a cada 2 anos. E esse valor desse laudo para fazer uma inspeção completa, multidisciplinar, envolvendo a parte de engenharia elétrica, mecânica e civil, vai gerar aí em torno de uns 10 a 15 mil reais. E se você for pensar bem, é um valor muito pequeno, sendo que você tem que gastar 200 mil reais por ano, né, em média. Então, muitas vezes os síndicos negam esse serviço. E o que o laudo faz? O laudo vai deixar a sua edificação com a expectativa de vida, com a sua vida útil um pouco maior, né? Que é isso que o laudo vem trazer para vocês. O laudo é como se fosse o check-up da sua edificação, é como se seu prédio, seu condomínio estivesse indo para o médico e esse médico emitisse aí um relatório, né, um laudo mostrando quais são as suas doenças e quais especialistas ele deve ser direcionado para fazer uns exames mais precisos, né, digamos assim. Então, síndico, gestor condominial, invista no seu condomínio, invista aí na sua edificação, porque além de aumentar a durabilidade e vida útil, você também vai estar valorizando o seu imóvel. Então, faça o laudo, invista em manutenção predial. Você viu que é um valor alto, mas é um valor dentro da média para deixar a sua edificação nas condições que ela deve estar, umas condições boas, né, para a sua moradia, para a sua vivência aí com os demais condomínios, dentro da segurança que ela deve ter, que ela deve oferecer. Beleza? Então essa é a minha dica de hoje aí para vocês. Bom programa para todos e até a próxima. Abraço, Tiagão, Fernandinha, se estiver aí, um beijão para você e até mais, pessoal. Obrigado. Um beijão não.
Coração do amigo Guilherme, você dando um insight bacana na área de engenharia, né? Ô, amigão, é o seguinte, inspeção predial é um investimento, senão você vai ficar só depois que acontecer alguma treta no seu condomínio, vai ficar assim, ó. Aí não adianta chorar. Você quando vai viajar, você não faz uma revisão do seu carro? Então por que você não faz a revisão do seu condomínio, que é a inspeção predial, falando como é que está o condomínio, como lidar com os dias a dia, com as manutenções. Então assim, entenda, inspeção predial é um investimento. Ele falou no valor de 200 mil, ele falou 2% do valor do imóvel, mas vai diluir durante talvez, dependendo de 5 anos, de 10, dependendo do condomínio ou anualmente, é um investimento e você tem que colocar isso na previsão orçamentária. Comece a colocar isso na previsão orçamentária para as pessoas entenderem que isso faz parte. É um custo que tem que ter para você manter aquele condomínio em perfeitas condições. Ô, meu amigo Francisco, você acha que uma inspeção predial é um investimento ou é um custo, é uma despesa? Qual é o seu ponto de vista? Tiago, é muito importante esse tema, porque muitas vezes a gente não leva, não vou dizer nem que não seja uma questão séria, mas não dá atenção devida. E ali você imagina a dificuldade que tem a grande maioria das pessoas para adquirir um imóvel. E a dificuldade que você tem para você manter esse imóvel ao longo de uma vida toda. Porque uma edificação, a grande maioria das pessoas adquire uma vez só e vai até o final da sua vida. Então, de fato, é um grande investimento. E tem uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar nessa fala que eu também achei muito importante, que é o seguinte: o laudo pericial ele é muito relevante, sobretudo naquele condomínio que foi recém-entregue. Muitas vezes você tem uma comissão, a construtora está entregando... A gente teve agora o caso da piscina, né? Que desabou, né, e tal. Então, o que acontece? Às vezes, nós já fizemos muitas entregas de condomínios de construtora e é muito comum você eleger uma comissão que vai lá e recebe o empreendimento. Mas será que aquela comissão ela tem o conhecimento técnico necessário? Então, muitas vezes, é interessante o condomínio contratar um profissional para fazer essa avaliação, que vai emitir um laudo, e esse laudo ele responde tecnicamente no Conselho Regional de Engenharia, e a partir dali você passa, inclusive, a usar aquilo até a seu favor, caso precise acionar a construtora para uma eventual garantia. A grande maioria dos empreendimentos, as construtoras dão uma garantia normalmente 5 anos após a entrega. Então, se você faz esse acompanhamento periódico, essa vistoria periódica, ele citou lá o checklist, é quando a gente vai no médico, né? O médico vai lá e faz aquele monte de pergunta, aquela chamada anamnese, que é um nome diferente, tá? Mas que na realidade é um diagnóstico que ele vai ali traçar daquela edificação e vai nos dar alerta. Olha, você está com uma fissura, você está com uma patologia nessa edificação, precisa fazer um reparo, não, você aciona a garantia, né, aciona a construtora, porque muitas vezes você deixa passar tudo isso e quando você vai acionar, o tempo já foi. Recentemente, aqui na região do entorno de Brasília, uma construtora foi acionada porque as pessoas moraram em empreendimentos, são habitações populares, mas isso não quer dizer que a habitação tenha que ser de má qualidade, e as pessoas mudaram e de repente começou a ter muita infiltração. E aí, ao procurar a construtora, foi colocado que a infiltração era porque o banheiro, o usuário de cima, do apartamento de cima, estava usando o banheiro indevidamente. Gente, mas se eu tenho um chuveiro e eu não posso usar para tomar banho, que história é essa? Só porque ele vaza na unidade de baixo? Então, se você tem esse laudo, se você tem esse cuidado, certamente você vai manter, né, o valor maior do seu empreendimento durante muito tempo e evitar qualquer problema mais sério. Celso, vem cá, aproxima aqui, Celso, tá com vergonha de mim? Vem cá, vem, pode vir. Plantão tira dúvida aqui desse condominial, me amarram nesse quadro porque onde eu vou ouvir a nossa audiência, vamos tirar a dúvida dos síndicos e do pessoal que manda as mensagens para nós, ó. Lembrando, você quer tirar alguma dúvida? Vai lá no Instagram, @inteligênciacondominial, manda direct, ou pode mandar também nosso e-mail, inteligenciacondominial@gmail.com, senão aqui, ó, no comentário do YouTube, beleza? Pô, o primeiro a tirar dúvida aqui é o seguinte, vou falar com a Fernandinha se prepara, que é a minha amiga Carolina, lá do Espírito Santo, ó, mandar um beijão pra ela, tá nos assistindo ao vivo lá na TVN Brasil, canal 55. Fernanda, ela fala o seguinte, sendo moradora do condomínio, mas não fico um bom período lá, posso utilizar a garagem do condomínio? Ei, Thiago, para essa resposta, né, eu precisaria de mais elementos para dar uma resposta mais coerente, mas eu devolvo algumas perguntas. A garagem não é vinculada à unidade? A garagem é rotativa? Né? Eu precisaria de mais elementos. Mas vamos pensar na hipótese que a garagem não seja vinculada, né, ao imóvel, né, não seja uma garagem fixa, numerada. Vamos pensar nessa hipótese. Você, na qualidade de condômina,
Primeiro ato que você tem que fazer, se apresentar à administração, se identificar, conhecer o condomínio que você vai morar. Você fazendo isso, 50% dos seus problemas serão resolvidos, né? Então, você vai conhecer o seu condomínio, você vai saber se a sua garagem é rotativa, qual o período de uso, você vai verificar, inclusive, se existe um cadastro para o seu carro entrar. Eu vou dar exemplo de um cliente, tá? Onde a garagem é numa área pública. Quem conhece a cidade satélite do Gama vai me compreender. Muitos apartamentos antigos, eles não têm garagem vinculada. E o espaço do estacionamento é público. E os condomínios cercaram. Então, de certa forma, passou a ser para uso do condomínio. Então, não tem quantidade. Um exemplo de um condomínio X. Não tem quantidade para todas as unidades, então a garagem lá é rotativa. Suponhamos que eu seja condômino e more neste condomínio. Garagem rotativa, o que eles fazem? Eles fazem um cadastramento prévio, eles dão um adesivo para a pessoa se identificar, sabendo que aquele carro pode adentrar aquele espaço que está, né, circulado pelo condomínio, né, fechado pelo condomínio, onde o condomínio faz manutenção, onde tem portão de automação, né? Enfim, então vamos partir desse princípio. Eu te aconselharia primeiro procurar o condomínio, se apresentar e buscar essa resposta. É vinculado à unidade? É rotativo? Como seria o uso dessa garagem, né? Bacana, amiga Fernanda, consultora condominial. Vamos para a segunda pergunta aqui do dia. Muito bacana, amigo. Ó, o Paulo Sérgio, lá de Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, mandar um abraço para minha avó lá de Caratinga. Ele pergunta o seguinte, Francisco, agora é com você, presta atenção. Ele fala o seguinte, quero notificar o morador. O procedimento é o seguinte, ele fala, primeiramente verbalmente, depois escrito e depois multa. É isso mesmo? Tá certo essa ordem, Francisco? Tiago, excelente pergunta, e eu sou uma pessoa que sou adepta do diálogo, né? Então, acho que dependendo da infração cometida, vale sempre sim uma conversa. Muitas vezes você consegue resolver na conversa. Às vezes aquela infração a pessoa comete sem saber, sem conhecer todas as regras do condomínio, e ela, dependendo da infração, não causa dano algum, né? Agora, se você percebe que é uma infração grave, digamos, eu estacionei na vaga de uma outra pessoa, coloquei o veículo em local proibido. Um outro exemplo aqui, às vezes eu joguei algum objeto pela janela do meu apartamento, então fiz barulho, é muito comum essa reclamação de barulho no dia a dia, né? Arrastar móveis de madrugada, né? Dançar, ouvir música alta, então assim, é importante que o síndico tenha bom senso. Eu sempre recomendo que seja feita uma conversa inicial. Agora, se não resolver, ou dependendo da gravidade daquela ocorrência, deve sim fazer uma notificação. Você pode fazer essa notificação, deve ser feita ela sempre por escrito, pode ser feita também eletronicamente. O Residência Web, você pode notificar a pessoa citando lá o regimento interno, ao código da convenção, o artigo que estabelece aquela advertência, inclusive, se for o caso, readvertir e aplicar a sanção, a multa, sem nenhum problema. O mais importante é que você tenha um registro daquela notificação. Então, se você fizer pelo sistema, você tem um comprovante do envio. Se você for entregar pessoalmente, a dica que eu dou é que você vá acompanhado com alguém, porque muitas vezes a pessoa se aborrece ou se recusa de receber, ou pode se tornar um pouco agressiva, e mesmo que ela se recuse a receber, se você for com alguém, essa pessoa pode servir como testemunha e assinar no verso dizendo que... Ou te defender da agressão. Exatamente, ou até me ajudar, né, me defender enquanto eu saio correndo, né? Então, assim, tem tudo isso. Mas, assim, dica, né? Fica a dica. Converse primeiro, acho que conversar é sempre bom, mas se não resolver, advirta formalmente, seja por um meio eletrônico, como, por exemplo, Residência Web, seja por escrito. E uma coisa que é muito importante para você que é síndico, síndica, é dever seu zelar pela, né, a segurança, pela tranquilidade do condomínio. Então, se você não fizer isso e o condomínio representar contra você, você pode, inclusive, responder por omissão. Então, é um assunto importante que tem que ser levado com muita seriedade. Documente que vai dar tudo certo, né? Mas converse primeiro, tá bem? Só tem fera, aqui é TVN em Brasília, tem esse condominial, programa feito para você, melhor sua gestão do seu condomínio. Fernandinha, em 1 minuto, responda essa aqui agora. Esse aqui é do meu amigo Mário, lá do Mato Grosso do Sul. Olha o que ele pergunta. O presidente do Conselho Fiscal pode substituir o síndico?
Depende. Não fugindo da regra, né? Tiago, dentro de um condomínio, até dentro de um condomínio existe uma hierarquia, né? Então, por eleição, né, em Assembleia Geral Ordinária, obedecendo os quórum, síndico, subsíndico. Na ausência do subsíndico, sim, o presidente do Conselho Fiscal ele está apto a estar substituindo o síndico. Então, obedecendo a hierarquia, o subsíndico não podendo, né, substituir diretamente o síndico, o presidente do Conselho Fiscal, na hierarquia, ele é o próximo a poder substituir o síndico. Por isso que é muito importante, na hora que você for fazer a ata, colocar todos os dados dos membros da administração. Porque pensando na hipótese da ausência do síndico, do subsíndico, o presidente do conselho assumir, não é só a questão administrativa, mas tem questões bancárias e questões jurídicas. Então, a ata é o registro comprobatório que ele ali pode exercer essa função, né? Então, cerque-se de bons profissionais, faça sua ata muito bem redigida e colocando todos os dados dos membros da administração do condomínio. Cara, tá aprendendo muita coisa, hein? Já convido você lá no nosso YouTube, Inteligência Condominial, se inscrever, compartilhar e comentar. Tem mais de 500 vídeos para você aprender a se tornar um síndico de alta qualidade. Agora vamos para os nossos intervalos um pouquinho aí, ó. Vapt-vupt. Solta aí, Celso. Isso. Fala, galera, tudo bem? Você que é do mundo condominial aqui de Brasília, do entorno, ó, não deixe de procurar a Dente Riso. Dente Riso é um consultório odontológico especializado em seres humanos. Lá todo mundo é preparado para atender você. Então, o que você quer em Brasília, do entorno, procura aí, bota aí no Instagram, Dente Riso, o melhor consultório odontológico de Brasília, cara. Lá você vai ser super bem atendido. Procura o doutor Rui lá, fala que você tá vendo essa propaganda desse condominial, que vai dar um desconto super 10 mega power para você. Então, ó, Dente Riso, cara, o meu, nosso escritório odontológico, né? Cuidar dos dentes que faz bom, né? Bom pra caramba. Então vem comigo, Dente Riso, valeu, um abraço, fui! Poupe o seu tempo. Conte com a ética e a competência da nossa equipe na gestão dos seus negócios. Criado em 2003, o Grupo Central Soluções é especializado em administração de condomínios, terceirização de mão de obra e contabilidade empresarial. Temos uma carteira de cerca de 180 clientes, entre condomínios comerciais e residenciais, órgãos públicos e empresas atacadistas e varejistas. Nossa equipe é multifuncional. Entre em contato conosco através do site grupocentralsoluções.com.br ou pelo nosso telefone 3356-8514. Será um prazer atendê-lo. Venha conhecer nossa estrutura. Grupo Central Soluções. Soluções que valorizam seu patrimônio.
beleza? Vou trazer aqui uma ideia muito bacana para você. Eu vou falar da Atual Forte Corretora de Seguro. É uma corretora especializada em seguro condominial. Então convido você a ir lá, ó. Atual Forte Corretora de Seguros no Instagram, @PapoSeguroDF. Lá na Atual Forte Corretora de Seguros tem uma equipe especializada para te ajudar, te orientar, porque nossa missão é te servir na hora de você escolher o seguro do seu condomínio. Então, seguro condominial é com a Atual Forte Corretora de Seguros, a minha, a sua, a nossa corretora condominial. Valeu, pessoal, um abraço. Fica a dica, hein? Atual Forte Corretora de Seguros. 3. Fala, amigo síndico, beleza? Estou aqui para te dar um insight muito bacana. Olha só, Residência Web, cara, é um programa voltado para o mundo condominial, onde você vai ter total controle do seu condomínio. Parte financeira, onde os moradores podem entrar, fazer reservas, cadastrar animais, fazer controle de bike, ter bastantes informações onde você pode controlar seu condomínio 100%. Então, convido você a ir lá no Instagram, Residência Web, conhecer o programa, tirar todas as suas dúvidas lá, porque esse programa veio para te ajudar, amigão síndico. Bacana. Junto com esse programa temos também a Voto na Web. O que é o Voto na Web? É um app voltado para o mundo condominial, onde você pode fazer a sua assembleia virtual. E o que é o bacana desse aplicativo? Lá você vai ter a assembleia virtual e no mesmo ambiente você vai ter o sistema de votação eletrônica. Não vai precisar ir em outro aplicativo, ou anotar no papelzinho, ou via WhatsApp. Não. Lá todo esse ambiente vai ter a assembleia virtual e vai ter também, vocês olham no mesmo momento, a votação eletrônica. Que coisa bacana. Então, convido você a conhecer um pouquinho mais do Residência Web, que vem aí para agregar bastante para o mundo condominial. Falou, galera, um abraço. Não se esqueça, Instagram, Residência Web, veio para te ajudar, amigão síndico. Valeu, um abraço e tenha, ótima noite. 3. Ah, isso aí que é inteligência condominial, uma revolução, porque aqui condomínio é papo popular. Vem conosco agora fazer uma entrevista muito bacana lá com essa garotada lá de Floripa, com meu amigo Rodrigo da Conde Contas, falando um banco aí digital voltado para condomínio. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Fala, Thiago, tudo bom? Boa noite, prazer estar aqui contigo, com toda essa audiência. 9h30 da noite, terça-feira, 300 por hora. Bacana! Ó, aqui a audiência é só subindo, aqui o trem é bom pra caramba. Ô, Rodrigo, primeira coisa, tu vê que você é um cara jovem, né? Que ideia você teve de criar uma startup que é um banco digital para condomínio? Onde surgiu essa ideia? Boa pergunta, hein, Thiago? Vai demorar umas 2 horas aí para contar ela toda, mas vamos resumir um pouco a história. Eu, durante muitos anos, atuei no mundo de condomínios, em administradora, em empresa de aplicativo de condomínio, RP, e junto também com outros sócios, tanto investidores quanto outros diretores do Condoconta, a gente percebeu isso, ficou muito claro para a gente faz uns 6 anos, o quanto os bancos, né, o sistema financeiro como um todo, deixou os condomínios de lado. O condomínio sempre foi o patinho feio para banco. Tanto até hoje é difícil de abrir conta, né? Os gerentes de banco não entendem muitas vezes por que um condomínio não tem um contrato social e tem uma convenção, por que tem um síndico e não tem um dono, por que né, não tem imposto de renda, ou não tem faturamento, ele tem arrecadação. Então, por ser uma pessoa anômala, né, ter CNPJ, mas não ser considerado empresa, o banco nunca entendeu muito bem condomínio, né? Sempre ficou naquela zona cinzenta e para isso não tem uma experiência legal. O condomínio paga caro, são 3 bilhões ao ano, que os condomínios brasileiros gastam de taxas, tarifas, entre TED, manutenção de conta, boleto, e outras, né, tarifas aí também embutidas que os bancos cobram para ter uma experiência ruim. Então a gente criou o Condoconta como o primeiro banco para condomínios do Brasil, né, abraçando esse mercado. E o primeiro ponto, Thiago, zerando tudo que é tarifa. Tá? O Condoconta, além de ser um banco exclusivo para condomínio, ele zerou tudo que um condomínio gasta com o banco, ou seja, 0 para TED, 0 para boleto, 0 para manutenção, é 100% zero. Tá? E lógico, a experiência 100% é feita para síndico, para administradora, que abraça o condomínio, e é legal que é muito fácil do início ao fim para ajudar na gestão do dia a dia nas finanças. Beleza, o Rodrigo, estamos aqui de bancada com 2 experts aqui na área de condominial, a Fernanda e o nosso amigo Francisco. O Francisco tem uma pergunta para fazer para o nosso amigo Rodrigo? Tenho sim, Rodrigo, satisfação falar contigo aqui, te acompanho também aí pelo LinkedIn, Francisco aqui da Residência Web em Brasília. Rodrigo, a gente percebe, pelo que você começou a conversar aí, que é muito legal essa sua experiência acumulada, e a gente que atua no sistema de gestão condominial também, sou contador
há mais de 30 anos, a gente percebe essa dificuldade realmente que os condomínios têm de abrir a sua conta, de movimentar, de conseguir às vezes uma negociação, um empréstimo, uma linha de crédito. E a pergunta que eu te faço, né, apesar de já conhecer um pouco do teu produto, que eu acho que é fantástico e veio realmente para revolucionar o mercado, é o seguinte: é possível integrar as funcionalidades do Conta com os demais aplicativos que tem no mercado, por exemplo? Digamos, eu tenho um aplicativo de um administrador, um aplicativo que faz a gestão contábil, integrar com a base financeira do Conta via API para agilizar o processo de prestação de conta, dar mais transparência. Porque é muito legal essa sacada que vocês tiveram, né, de reduzir as tarifas do condomínio, que são muito altas, e o condomínio normalmente às vezes nem inclui isso na previsão orçamentária. É muito legal, mas a pergunta direta é essa, né? É possível integrar, por exemplo, o Residência Web com o Conta e ampliar o serviço para os nossos clientes, daqui a pouco oferecer outros serviços como seguro, né? Enfim, outros produtos para os condomínios? Excelente, Francisco, excelente pergunta. Esse é talvez um dos principais focos do Conta, ajudar os players do ecossistema, e aí, né, os aplicativos, os sistemas a entregarem uma gestão financeira melhor para o síndico, para o conselho lá na ponta. Então sim, tá, hoje o Conta ele já está integrando com alguns sistemas via API, então para direto do banco, né, direto da fonte financeira que é o banco para condomínio, entregar essas informações para que não tenha mais necessidade de arquivo remessa, arquivo retorno, e espera, volta e tal, acabar com essa burocracia e que o sistema consiga ler direto da fonte bancária. No segundo semestre, a gente está com a previsão aqui do Conta. Hoje o Conta está integrado em uns 9 sistemas, tá? Isso de forma individual. Mas no segundo semestre, uma decisão estratégica do Conta, a gente vai deixar a nossa API pública. Então, a intenção é que justamente isso, qualquer sistema que deseje integrar no Conta vai preparar as documentações, plugar. E esse é um dos nossos interesses, tá, Francisco? Tá impulsionando o ecossistema como um todo, independente da região ou do sistema, mas trabalhando juntos. Bacana. Também, eu estou com a minha amiga Fernanda também, que ela é consultora condominial, gostaria de fazer uma pergunta para você. Fernanda, fica à vontade. Boa noite, Rodrigo. Primeiramente, agradecer, né, essa sua disponibilidade de estar trazendo conhecimento para a gente, de estar dividindo um novo material, né, uma nova oportunidade para os condomínios. E o meu amigo tirou uma dúvida muito que eu ia perguntar antes, né, que é com relação a essa coligação com outros aplicativos, justamente para facilitar a vida do síndico, que é o que a gente sempre vem batendo na tecla, né? E principalmente buscando a questão da segurança do condomínio. E com relação à segurança do condomínio, eu particularmente tenho alguns clientes que têm valores aplicados porque vem aí de uma demanda guardando fundo de obras para uma futura despesa com relação ao seu condomínio, a reforma. E há uma preocupação muito grande, até com os bancos públicos, né, com essa instabilidade financeira, eles têm o medo, o receio de, às vezes, colocar aquela quantia em uma aplicação. O que essa sua sugestão, né? O que seu banco traria de garantias para esses condomínios? Porque eu acredito que seja um pequeno empecilho ali de repente, a gente conseguir migrar todos os nossos clientes, né? Excelente, Fernanda. Essa é uma pergunta que nos fazem bastante, tá? E aqui eu sempre gosto de citar, todo o nosso time fala muito disso, o mérito do nosso país de ter um dos maiores e melhores bancos centrais do mundo, tá? Então, tanto que a gente pega, né, no sistema financeiro brasileiro, são poucas, ou talvez, né, agora de cabeça, que eu lembro só o Banco Santos, assim, mas de fraudes financeiras ou de quebras de banco. Então, nosso Bacen, o Banco Central, ele é muito atuante, ele regulamenta muito o mercado, então são vários crivos e auditorias diárias, né? Muitas vezes a gente fala, putz, por que o banco fecha cedo, por que o banco abre tarde? Que é muita auditoria todo dia. O Banco Central tem acesso ao balanço dos bancos, assim como tem ao Conta, tem também a todos os outros bancos públicos, privados, etc. Então tem um controle muito rígido disso para que não haja qualquer tipo de, né, instabilidade econômica ou financeira em algum desses players que são bancos, tá? Então isso é legal de citar, que o nosso país está bem à frente a nível mundo, não é à toa que também lançou um baita de um produto que é o Pix, né? O Pix, ele é um produto do Banco Central. Então, é um dos únicos também bancos centrais no mundo que tem um produto, né, que hoje é utilizado por larga escala da população
PF, PJ e está ainda dando os primeiros passos, né? O Pix está sendo, além de ser gratuito para a pessoa física, ele ainda tem muitas outras funcionalidades que vão ser lançadas ao longo desse ano. Então, isso é legal de citar. Então, a segurança, né, aqui para estar num guarda-chuva, como todo banco central, ele deixa muito parametrizado, independente se é um banco pequeno, um banco médio, um banco grande, um banco público, um banco privado, ele deixa todos no mesmo ritmo para garantir a segurança. O Condoconta, ele fica dentro do Grupo Bradesco. Então, todas as transações do Condoconta, boletos, TED, aplicação, etc., tudo é Bradesco. Tá? Então, o que a gente fala muito aqui, Fernando, é que o Condoconta ele uniu a experiência digital de um banco para condomínio, a experiência condominial, com a segurança de um banco tradicional, que é o Bradesco. Então, unindo esse melhor dos dois mundos, a gente consegue tanto dar uma experiência legal e digna para um condomínio, né, de ser fácil de abrir conta na hora, ter zero custo, ter o demonstrativo financeiro, ajudar a administradora a gerar boletos em lote de forma gratuita, receber taxa de condomínio em Pix, cartão de crédito, ao mesmo tempo que tem lá o dinheiro guardado no Bradesco. Também aí outro diferencial, está rendendo 100% do CDI no fundo de reserva. Condoconta é o único banco para condomínio que garante 100% do CDI em qualquer aplicação, desde R$1 até 1 milhão, independente do que o condomínio tenha, ele está rendendo 100% do CDI. Hoje a média brasileira que os bancos estão pagando para condomínio é 70% do CDI. Então é algo bem pouco mesmo. A gente conseguiu alinhar o melhor desses mundos, que é segurança, rentabilidade e experiência. Tá? Essa é uma pergunta que sempre nos fazem. E ter o fundo garantidor de crédito, né, que todo banco tem que ter, a regulamentação do Bacen, tudo isso é bem afinado, a auditoria. E outro ponto, até para fechar aqui essa pergunta, Fernanda, o Condoconta, ele faz parte de um fundo de investimento americano que se chama Headpoint, que é lá da Califórnia, do Vale do Silício, que é o mesmo fundo de investimento que é um dos sócios do Nubank, Creditas, Netflix. Então, essas grandes empresas aí que já estão a nível mundial, aí são uma das maiores players financeiros do Brasil também, o próprio Nubank, que é o maior banco digital do mundo, tem mais de 35 milhões de clientes, 35 milhões no mundo inteiro, não só no Brasil. Todos eles fazem parte desse mesmo fundo, que também é um dos sócios do Banco Condoconta. Então, tem mais ainda esse nível de auditoria americana que é bem puxada e bem afinada. Então, Rodrigo, adorei sua resposta, muito obrigada. E partindo desse princípio com relação à segurança ainda, eu particularmente tenho síndicos, eu entendi que seu banco é digital, mas eu preciso te fazer essa pergunta, é 100% digital? Porque eu ainda tenho aquele síndico que gostaria de, pelo menos no primeiro momento da abertura da conta, presencial, alguma coisa nesse sentido, com relação à segurança e credibilidade, vamos dizer assim. Eu tenho um síndico que precisa ir lá falar com o gerente. Claro que, diante da pandemia, né, diante da situação que nós estamos vivendo, nós percebemos a necessidade do mundo virtual, do mundo digital, esse distanciamento e o que trouxe isso tudo, né? As facilidades, a praticidade. Mas, assim, então, você falou que tem a questão do Bradesco, né? Então, o banco, o atendimento, teria um atendimento presencial ou é totalmente virtual? Excelente pergunta também, Fernanda. 100% virtual, tá? Aqui a gente tem muito claro aqui no banco que a partir do momento que a gente faz alguém sair de casa, pegar o carro, correr risco, né, na pandemia, depender se o gerente está lá na agência, né? O que muitos síndicos nos falam, putz, Rodrigo, cheguei lá na agência e meu gerente não estava, ou não fui atendido, ainda mais agora na pandemia que os horários são bem alternados, né? O pessoal de home office, o banco, né? Tal município teve lá um decreto e não pôde abrir a agência e tal. Então a gente entende que no Condoconta que a partir do momento que a gente faz a pessoa ter que sair de casa para resolver alguma coisa, a gente não está fazendo a nossa parte aqui dentro. Então, o que a gente fez, Fernanda, para, ao mesmo tempo, gerar essa experiência legal, que não tem que sair de casa, mas tenha lá uma pessoa de confiança, tenha segurança e credibilidade de falar sobre a sua conta, sobre o seu dinheiro, de abrir a conta. O Condoconta, ele tem uma figura chamada Condo Manager, tá? Que é uma pessoa aqui dentro do banco que cuida da conta daquele condomínio, daquele síndico ou daqueles condomínios daquela administradora. Tá? A gente é bem procurado por administradora, então tem uma pessoa que é responsável exclusivamente por aquela administradora. Então o síndico ele fala diretamente, aí fazendo uma call que nem a gente está fazendo agora, ou, né, via celular, WhatsApp, como o síndico preferir, ele fala diretamente com essa pessoa desde que ele abre a conta até a própria operação, de boletos, etc. Então sim, né, o Condoconta ele busca eliminar o máximo de ativos físicos, né? A gente entende que não é preciso ter agência para ter uma segurança, uma experiência legal,
Não é preciso ter cheque, por exemplo, e por aí vai. E sim fazer a parte de que o síndico tenha segurança, consiga fazer online, mais barato, né? Não precisa sair de carro. Muitas cidades é difícil de estacionar em agência bancária, é complicado, perde tempo, né? Muitas vezes, putz, tem que parar o dia para ir lá na agência, voltar, pegar fila, correr risco pela pandemia. Então a gente eliminou isso, ao mesmo tempo de deixar uma pessoa do lado do síndico conseguir abrir a conta junto. A hora que o síndico levanta a mão, isso 24 horas, a hora que ele levanta a mão, ele tem lá o gestor da conta dele, como se fosse um gerente, para poder ajudar ele. E é engraçado que, né, muitos síndicos nos contam, putz, eu tenho um gerente da conta, mas é no banco tradicional e é muito difícil de falar com ele. Quando eu ligo para o banco, demora muitas vezes muito tempo para chegar até o telefone nele. Até ontem eu estava falando com alguns síndicos de Goiânia e eles me relatando essa situação, né? Pô, Rodrigo, eu tenho dificuldade de falar com o meu gerente, ele cuida de uma carteira gigantesca de empresas e condomínios, então cuida de propósitos diferentes, acaba sendo uma relação até muitas vezes mais complicada. Então a gente não acredita que a agência é o futuro. Tá, é o que a gente tem visto, né? Os próprios bancos tradicionais, né, Fernanda, fechando a agência. Se pudessem, já teriam fechado tudo, mas ainda estão fechando aos poucos, né? Rodrigo, legal suas considerações aí. Você já falou da perspectiva de uma API, né, free aí, aberto para todo mundo integrar no segundo semestre. Isso é bem legal. Falou do Fundo Garantidor do Crédito, que acho também é uma coisa que dá tranquilidade e segurança, né? Eu concordo com você plenamente. O Banco Central Brasileiro é uma instituição muito séria, muito técnica, inclusive. E aí uma pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você até começou um pouquinho agora, na hora que estava respondendo a Fernanda. Existem benefícios para os condomínios, né, como, por exemplo, isenção de tarifa, mas vou dividir essa minha fala em duas perguntas. A primeira delas, esses benefícios de tarifa zero, por exemplo, também vocês têm para as administradoras de condomínio, as empresas de contabilidade, as empresas de tecnologia parceiras desse ecossistema? A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, mais direta ainda, é a seguinte: se eu quiser hoje, né, a Residência Web quiser hoje fazer uma integração com Condoconta e não quiser esperar o segundo semestre, falando isso pela Residência Web, mas falando isso para outras empresas também, parceiras e concorrentes nossas também, qual é o procedimento? Como é que a gente faz o contato com a equipe do Condoconta para a gente poder dar essa partida? Excelente, excelente. Uma informação importante: 90% do nosso tempo, Francisco, a gente recebe, né, pedidos de administradoras e softwares. Tá? 90% dos nossos clientes que entram no site, que pedem para falar com o Condoconta, com o nosso time, são administradores de condomínio ou software de gestão ou aplicativos. 10% são síndicos profissionais, síndicos moradores que estão ali querendo abrir a conta no banco. Então, a gente tem muito esse viés de zerar tudo para todo mundo. Então, sim, tá? Administrador, o software de gestão, etc., integra de graça e não tem custo nenhum para isso, e continua com as isenções de tarifas, não tem nada assim, asterisco ou letra pequena, né, tal coisa. Então é zero para todo mundo. E sim, também é possível a gente fazer a integração, a gente faz o link, né, da equipe técnica aqui do Condoconta com a tua equipe técnica, o pessoal se fala, abre as nossas APIs aqui, vê o formato de integração também do lado de vocês e faz esse negócio acontecer. Então, é muito do nosso interesse, tá? A gente tem levado o Condoconta, hoje já está em todas as regiões do Brasil, está sendo bem legal aí os síndicos, as administradoras utilizando e gostando muito de ter um banco específico para o dia a dia. E quanto mais a gente estiver junto nesse ecossistema, Francisco, melhor ainda. Então... Ô, Rodrigo, tá vendo aqui? Você vende pro síndico, ainda faz negócio. Eu quero a minha comissão nesse negócio aí, que é negócio de bilhões, né, meu jovem? Ô, Rodrigo, vamos lá. Por que eu, síndico, devo abrir uma conta na Conta e não no banco tradicional? Essa é boa, Thiago. Primeiro porque é de graça. A gente vê muito em condomínio, isso é legal de ver, que muitas vezes aquela pessoa que levanta a mão para ser síndico, né, um morador, etc., num condomínio X, ou até um próprio síndico profissional, né, que tem crescendo, essa figura tem tido cada vez mais representatividade. Uma das principais pautas é a redução de custos, né? Acho que é uma frase que a gente sempre ouve em assembleia, independente se é de prestação de contas, se é de qualquer coisa, né? Redução de custos, redução de custos, redução de custos. Então, primeiro porque é de graça e fácil e feito para condomínio. Então, é um banco que, quando eu baixar o aplicativo e querer abrir a minha conta como síndico, ele vai me pedir a convenção do condomínio. Ele não vai me pedir um contrato social.
ele não vai me pedir um relatório de sócios, um relatório de faturamento, como um banco tradicional pede para um condomínio, né? E o síndico fica, poxa, não tem nenhum desses documentos. É um banco que vai pedir a ata de eleição, é um banco que vai fazer todo o onboarding, que a gente chama, nessa entrada do condomínio para abrir a conta, de forma rápida, automática, a conta é aberta na hora. Todas as soluções ali são para condomínio e para administradora, né? Não é feito para empresa, para microempresa, para grande empresa, para pessoa física, nada. É para condomínio e para administradora. Então é algo bem nichado e feito quase que artesanalmente para esse nosso público. Então, tem essa abertura fácil, diferente de um banco tradicional, que é 2 semanas e assina a procuração e o gerente liga, poxa, tem que passar aqui na agência, eu quero te ver, eu preciso desse documento. O síndico lá acaba assumindo a gestão, primeira coisa que ele tem que fazer é levar aquele calhamaço de papel lá na agência para trocar titularidade ou abrir uma conta e tal. Segundo ponto, o auxílio. Então, no Condo Conta, a gente costuma dizer que a fonte é direto as informações são direto da fonte, né, Thiago? Então, a gente está vendo ali informações do banco. Eu não estou vendo ali informações de um Excel ou de um relatório X, Y, Z. Eu estou vendo informação do banco, do meu condomínio, da minha conta, com o meu número de conta, etc. e tal. Então fica muito mais fácil, tanto de confiabilidade, quanto de ter a gestão. O próprio Condo Conta, ele tem lá um demonstrativo financeiro que já ajuda a administradora a fechar o balancete, aquela pasta mensal. Então a gente busca automatizar o máximo de coisas, como a gente já tem a receita do condomínio, já sabe os condôminos que pagaram, já tem as despesas, né, até as notas fiscais, a gente libera essa classificação. Então, o síndico consegue falar, olha, estou pagando R$20 mil para segurança terceirizada, está aqui a nota fiscal. Ele já consegue juntar isso, o administrador já recebe online, já está lá a prestação de contas sendo feita ao vivo. E o terceiro ponto, tá, Thiago, que é muito legal, é que o síndico, aí, lógico, fica a critério de cada condomínio, cada um tem a sua gestão, ele consegue liberar, por exemplo, para o próprio conselho aprovar as contas ali. Então, o que é legal no Condo Conta? No dia 1º de cada mês, eu já tenho a prestação de contas pronta. Então, o meu conselho pode entrar lá no dia 1º de junho e aprovar a conta de maio, sendo que aquele balancete só ia chegar para ele 3 meses, 2 meses depois, né? Então, é ao vivo. Esses 3 pontos eu vejo que é os porquês que um síndico abriria conta no banco para condomínio e não num banco tradicional que está lá focado em tudo, né? Em pessoa física, pequena empresa, média empresa, grande empresa. Então, ter algo especializado é muito melhor, né? Ô, Rodrigo, uma pergunta aqui que a Fernanda fez para mim aqui, eu queria fazer para você. Existe conta salário dentro do Conde Conta? Se eu quiser pagar meus funcionários do condomínio via o Conde Conta, tem essa possibilidade? Ainda não, tá, Thiago? É um desejo nosso. Hoje o que a gente faz, a gente trabalha em parceria com o Banco Next, que é outro banco digital também do Bradesco, onde ele abre contas de pessoa física, de graça, pode sacar nas agências do Bradesco, então caso o funcionário queira sacar. E no Condo Conta, como a TED é ilimitada e gratuita, eu já programo as TEDs para aquele funcionário, né, para o porteiro, para o zelador, para a limpeza, para quem for. Eu já programo dentro do Condo Conta e chega lá no Next, que é o banco para a pessoa física. Então lá ele recebe o salário e faz todas as transações de graça, ganha cartão de crédito, débito, pode sacar. Hoje a gente tem feito isso, mas está nos planos do Condo Conta logo liberar algumas novidades aí para a pessoa física. Pode ser tanto o condômino quanto o funcionário. Estou dando um spoiler aqui, mas logo vai aparecer algumas novidades. Bacana, Rodrigão. Dê suas considerações finais, então, já no encerrado do nosso programa, e depois vamos combinar umas lives. Vamos levar você também para a rádio para a gente falar sobre isso, que eu acho que é bacana, é um benefício para os condomínios, questão de custo, e reduz custo é bom para todo o ecossistema, igual você falou, né? Os condomínios, as empresas, e principalmente os condôminos que pagam as taxas condominiais. Fique à vontade, as considerações finais. Ô, Thiago, primeiro agradecer, excelente bate-papo, e esses 2 feras que estão aí do teu lado, é muito legal estar aqui conversando com vocês. Condomínio é uma paixão, né? Então se deixar aqui, se não acabar a hora, nós vamos até meia-noite aqui falando de condomínio, de banco, de finanças, é muita coisa legal de falar, é muita disrupção. E deixar aqui o nosso lema, né? Como primeiro banco para condomínio, a gente tem uma responsabilidade grande, né? A gente é o primeiro banco para condomínio no mundo, tá, Thiago? Então não existe isso nem em outro país. Isso nasceu dentro do Brasil, então é um orgulho verde e amarelo. A gente sabe da responsabilidade que se tem de administrar dinheiro de condomínio, que é muito diferente de administrar um dinheiro de pessoa física ou de pessoa jurídica. O síndico ele é cobrado pelo conselho, o conselho é cobrado pelos moradores, então tem lá uma série de fiscais aí que estão auditando a conta a cada segundo. Então tem uma responsabilidade muito grande nisso, de segurança. E o nosso lema é esse mesmo, né? Transparência não tem preço nem tarifas. Então é uma relação ganha-ganha-ganha, onde o síndico ganha, a administradora ganha, o condômino ganha, o software ganha, o ecossistema como um todo ganha junto e melhora a vida. O que a gente fala aqui muito é transformar a vida dos condôminos
para uma vida melhor, para que condomínio seja algo legal, né? E não atrelado a algo chato, de brigas, etc., mas sim de transparência financeira e de uma vida saudável. Rodrigão, beijo no coração, obrigado aí pela explanação, vamos combinar mais eventos aí para a gente poder estar conversando com o síndico e levando essa ideia. Muito obrigado pelo tempo, pelo insight, eu acredito que é uma ideia que vem agregar e acredito que já está fazendo sucesso e vai explodir cada dia mais no mundo condominial. Obrigadão, boa noite e vamos que vamos. Thiago, muito obrigado, agora o teu convite e vamos juntos. Grande abraço. Francisco, considerações finais aí. Tiago, acho que o programa hoje foi espetacular, porque a gente mesclou bastante, trouxe o Rodrigo de la Roca lá com esse insight fantástico. Acho que eu sou uma pessoa entusiasta, a Residência Web também é uma startup do mundo da tecnologia, e a gente fica muito feliz quando alguém pensa o ecossistema com carinho, né? E isso, ele deixou bem claro aí a preocupação, né? E, digamos assim, o mote para qual o Condoconta foi criado. Queria agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez aí a participação também da amiga Fernanda, e dizer que é isso. Juntos a gente consegue fazer as coisas acontecer. E a gente não precisa ser rival, a gente pode ser parceiro. Então, quando a conta ganha, a administradora conta, e no final da conta o nosso cliente, né, que é o síndico, que é o morador, que é o condômino, também ganha. Então, é possível a gente deixar que essa política do ganha-ganha é boa para todo mundo. Fernanda, rapidão, coisas finais. Tiago, vou dizer só uma palavra: parceria. Hoje nós tivemos exemplos claros de parceria. Então, síndico, seja parceiro do seu condomínio, condômino, seja um parceiro do seu síndico, da sua administradora, e venha com a gente toda terça-feira aqui na TVN, às 21 horas. Muito, muito obrigada. Falou, amigão síndico! Esse aqui, Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, condomínio é papo popular, o primeiro programa de rede aberta do Brasil para falar de condomínios, ó. Beijo no coração, cara. Ótima noite, ótima semana. Você é um agente de mudança. Valeu. Fui. Solta a vinheta. Vamos dançar aqui o sambinha. Primeiro lugar absoluta.